De volta ao vivo com informações de Santa Catarina nesse dia que é de rescaldo de muita chuva nessa quarta-feira. A gente volta a falar desse assunto, chuva intensa aqui no estado. A gente atualiza agora a situação e fala ao vivo com o diretor de Gestão e Desastres da Defesa Civil do Estado, César Assunção Nunes, já está com a gente. Bom dia, César. Obrigado por estar conosco no SC no Ar. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. César, para começar, só para a gente entender, né, qual a situação de Santa Catarina nesse momento? Bom, nós tivemos aí anteriormente apresentada aí pela meteorologia, tá? Um quadro aí bastante, digamos assim, ainda crítico para o litoral, e particularmente a Defesa Civil e o Governo do Estado se preocupam com algumas regiões. Neste momento, nós estamos aí com 7 municípios que decretaram a situação de emergência desde a última avaliação, e 46 municípios que registraram estragos consideráveis na estrutura pública e também em residências. Tá? A nossa preocupação é a inundação gradual, principalmente agora no Vale Itajaí, reportando especial atenção a Rio do Sul e a Blumenau, e depois Gaspar. E uma atenção muito especial para o extremo oeste, no Rio Uruguai, que vai receber agora todo esse volume de água proveniente das chuvas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, é a nossa preocupação imediata. Agora, às 9 horas, nós vamos ter uma reunião geral de avaliação desse primeiro período, certo? E começar as estratégias para o segundo período. Ou seja, sexta, sábado e domingo, em função do elevado risco de deslizamento, escorregamento, e também aí a preocupação com essas inundações, principalmente no Vale do Itajaí. A região norte também foi bastante atingida, municípios como Canoinhas, com aquele temporal, tiveram alguns danos, tá? Mas até o momento poucos reportaram a necessidade de ajuda humanitária. Mas também a Defesa Civil, o Estado está pronto para poder enviar. Então, as imagens mostram aí realmente um volume considerável de chuvas, alagamentos pontuais, transtornos, engarrafamentos, uma série de implicações. É exatamente mais ou menos como nós tínhamos alertado aí dessas implicações desde segunda-feira. E claro, agora é trabalhar no próximo período aí para fazer essas recuperações, esse atendimento. Então, aí é uma outra etapa aí na gestão de desastre. O Rio Itajaí, de fato, nos preocupa, e ele deve ter um comportamento aí bastante próprio, de 2010, 2011, naquele período, certo? Mas uma análise mais pormenorizada dos afluentes mostram aí a necessidade de aguardar um pouco essa análise. Aproveitando que você falou da importância do trabalho para os próximos dias, como é que está esse trabalho? Você citou a reunião agora às 9 horas, mas como é que está esse trabalho em conjunto, os diálogos com os municípios para evitar possíveis problemas? Bom, essa estratégia, ela vai de um reforço da Defesa Civil dos municípios, das condições meteorológicas, até porque nós vamos ter aí num terceiro período da semana que vem. E também nós estamos em análise, que pode ser na quarta, quinta, associado ao feriado, ao fluxo de pessoas, Isso nos preocupa. Então, essa reunião deve tratar esse aspecto, certo? E, efetivamente, aí, aquilo que os municípios nos reportaram até o presente momento, e essas informações, elas estão sendo levantadas, para ser levantadas quanto a custo, necessidade, para que aí sim o governo do estado possa fazer os convênios e repassar os recursos para a recuperação. Mas, de uma maneira geral, os municípios estão respondendo aí, certo? As águas, à medida que as águas vão baixando, a própria população começa a fazer a limpeza, e tenta voltar ao restabelecimento mínimo. Naqueles municípios mais afetados, mais atingidos, que necessitam algum apoio, as estruturas estaduais, aí, na medida da sua possibilidade, ela vai atendendo, tais como análise de engenharia, apoio do Corpo de Bombeiros para alguma lavação mais setorizada. Então, agora, neste momento, é exatamente baixar essa água para verificar aí as avaliações. Nesse momento, elevado risco para escorregamento e deslizamento em todo o estado. E é nesse sentido, então, que precisa ter muita cautela aí para poder
para poder passar esse próximo período. Então, nesse final de semana, se você tem alguma viagem programada aí pelo Estado, planeje ela, principalmente fazendo uma consulta aí ao site da Polícia Rodoviária Estadual e ao site da Polícia Rodoviária Federal e às operadoras para verificar as condições. Nós já temos aí algumas rodovias que como mostra nesse momento aí, tá, que apresentam já algum pequeno deslizamento, né, que pode se tornar um problema muito maior. Coronel César, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Previsão aí para os próximos dias, eu gostaria que o senhor fizesse, então, um último alerta à população, né, de que maneira pode lidar com isso, com o retorno da chuva, especialmente a partir de amanhã, a gente sabe do know-how da Defesa Civil catarinense, aí nesse tipo de situação, enfrentamento aos desastres climáticos, mas como é que a população pode fazer aí, ficar em alerta, né, para os próximos dias, especialmente esse fim de semana? Atenção, principalmente às informações que são vinculadas pela imprensa. O trabalho da imprensa tem que ser destacado aí como atualização meteorológica, as entrevistas, isso tudo forma uma grande massa crítica, tá? E aí eu parabenizo o jornalismo por ser o quinto vetor aí na gestão do desastre, ou seja, a tradução de tudo aquilo que é produzido, tá? E que chega lá até os mais distantes rincões. Então isso é muito importante. Observar os sites, né, da Defesa Civil Estadual, que apresenta atualização meteorológica, emitidos aí por meio da Defesa Civis municipais, né? E efetivamente atenção aí principalmente aos seus deslocamentos, aquelas pessoas que moram em área de risco, que já têm essa vulnerabilidade, essa suscetibilidade, né? Ou seja, estão em áreas de alagamento, estão em áreas de escorregamento, né? Estão em áreas que possam efetivamente ser atingidas, né? O cuidado máximo. Vale aí interpretar essa imagem, tá, de muitas pessoas que acabam colocando seus carros, seus veículos, né, em aparentemente pequenas poças de água. Isso é um grande problema porque muitas vezes ele pode ter aí um buraco, certamente o veículo ficar preso e aí uma série de transtornos que decorrem a partir daí, certo? Então isso é um problema muito sério que nós temos nesse momento, tá? Então cuidado ao trafegar, né, em vias, principalmente em vias, em rodovias, né, porque isso podem ter surpresa. É o que a gente está vendo nessa imagem aí, tá? Certo? Certamente esse motorista aí achou que poderia passar nessa corredeira, tá? E essa é uma consequência aí do que aconteceu ontem, né? Se eu não me engano, aí no município de Camboriú, certo? Então, assim, essa é uma preocupação que a gente... Porque imagina só, né? A pessoa com a família aí dentro nesse momento, o que isso implica, tá? Certo? Muito pânico, obrigado. Né? Muito obrigado, César. Conversamos ao vivo, gente, com o diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, César de Assunção Nunes. Obrigado pelas palavras, pelos alertas. César, não tenho dúvida que isso vai fazer a diferença na vida de muita gente que está acompanhando e precisa entender como ficam esses próximos dias. E eu agradeço bastante aí a imprensa, mais uma vez, tá? Por esse apoio e essa coesão aí em função da tradução daquilo que é o melhor. Muito obrigado.